Eclesiastés capítulo 1, de 1 a 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidade de vanidades, dijo el predicador, vanidade de vanidades, todo es vanidade. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir, y aquí eso es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Vamos orar una vez más. Padre, en este momento que vamos a compartir esse texto que acabamos de ler, pedimos que el Señor nos ayude a concentrar nuestra atención en la exposición bíblica. Y aunque yo tenga mis limitaciones para comunicar con clareza, yo pido a Dios que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender lo que acabamos de leer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez han tenido la sensación de que por mucho que se esfuercen, por mucho que corran, la vida no parece llevar a ninguna parte? Es como si estuviéramos en una cinta de correr, moviéndonos sin cesar, pero sin avanzar. Como si, a pesar de todos nuestros logros y posesiones, una voz interior nos susurra: ¿y qué? Essa sensação de inquietude, de insatisfação, esse murmúrio que não queremos ouvir, é precisamente o ponto de partida do livro de Eclesiastés. Nosso texto de hoje, Eclesiastés 1, de 1 a 11, abre com a voz de um predicador. O livro em hebreu se chama Kohelet. Em grego, a tradução para o espanhol, Eclesiastés. Pero a ideia é de um narrador, um predicador, alguém que convoca a uma assembleia para ensinar. É uma voz de autoridade de alguém que lo ha visto e lo ha probado todo debaixo do sol. O título de essa predicação é La vida fugaz bajo el sol. ¿Dónde está a verdadeira ganância? E a primeira palavra do predicador, ou melhor, su lema para todo o livro é balde de água fria para nossa búsqueda incessante de sentido.
O predicador nos apresenta uma realidade cruda, sem adornos, nos invita a uma reflexão de honestidade brutal, para que ao final podamos encontrar o verdadeiro descanso. E a ideia central que o predicador nos ensina, ou nos apresenta hoje, é que quando buscamos um saldo eterno em nossas contas temporais, todo se evapora. Só recebemos a vida como um dom de Deus e buscamos em Cristo a única ganância que não se perde. Nossa fé encontra um propósito que não desvanece. E para entender essa verdade crucial, vamos a ver 3 pontos principais da mensagem de este predicador. Primeiro ponto, o balde de água fria. A vida é vapor de vapores. Ponto 2, a evidência circundante. Ciclos incessantes e desejo insaciável. Ponto 3, a conclusão inevitável. Não há novidade que perdure, nem memória que salve. Comecemos então com o primeiro ponto, o diagnóstico inicial do predicador. Versículos 1 a 3. Palavras do predicador, hijo de Davi, rei de Jerusalém. Vanidade de vanidades, dijo o predicador. Vanidade de vanidades, todo é vanidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho porque se afana debaixo do sol? O predicador não anda em rodeios. Desde o primeiro momento nos dá um lema de todo o seu livro: vanidade de vanidades, dijo o predicador. E a palavra clave aqui nesses primeiros 3 versículos é a palavra vanidade. O que significa vanidade? Essa palavra usada aqui por el predicador não se refere à vanidade em sentido de orgulho ou narcisismo, aunque isso pueda ser uma de suas manifestações. Pero vanidade significa vapor, aliento, neblina. Imaginem um dia frio em que exalam e veem o vapor de sua vida. É visível por um instante, pero que passa? Luego desaparece. Isso é elusivo, fugaz, insubstancial, enigmático. E certo comentarista que ha estudado o livro de Eclesiastes disse que a vida é como humo, nada mais que humo. Não há nada em coisa alguma, todo é humo. Agora, irmãos, não é que a vida não tenha momentos de alegria e logros, sino que quando nos miramos em sua totalidade, desde uma perspectiva puramente humana, terrenal, escurridiça e difícil de assim, então, o que vamos a ver é vapor. Não podemos retê-la, não podemos controlá-la. É como tentar atrapar o humo com as mãos. Não logramos. Esta vanidade não se refere a uma parte da vida, senão à vida toda. E isto leva o predicador a sua pergunta central, a pergunta que dá forma a toda a sua investigação: que proveito tem
el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. ¿Qué provecho tiene? E a palavra provecho aqui é significativa. Se refere à ganância neta, um excedente duradouro, depois de haver restado todos os gastos. E no âmbito de los negócios, é o que buscamos todos, verdade? Um retorno sobre nossa inversão. Todos nós outros que trabalhamos, queremos, ao tempo de jubilação, ter o que desfrutar. Esta é a ganância neta, o excedente duradouro. Pero o predicador pergunta: há tal excedente duradouro na vida? Há algo que realmente quede depois de todo o nosso esforço? O trabalho al que se refere o predicador lo hace tratando como afã fatigoso. Não é simplesmente labor, sino um afã, um penar carregado de frustração e fadiga. E tudo isso diz que ocorre bajo del sol. E essa expressão serve para falar da temporalidade, de lo que é terrenal. Então, tudo isso diz ocorre bajo del sol. E esta é uma frase que se repetirá muitíssimas vezes em todo o livro. Não se refere à vida em geral, sino à vida desde uma perspectiva puramente terrenal, imanente, sem levantar a vista ao cielo. A vida é vapor, nosso afã é fatigoso e a ganância parece elusiva. Esta é a dura verdade que o predicador nos golpeia de entrada em seu livro. O predicador nos invita a não mirar a vida com gafas de color de rosa, senão com honestidade. Com honestidade. E se o predicador tem razão em que a vida debaixo do sol é vapor, como lo prueba? Nos invita a mirar a realidade com ojos honestos. E aqui vamos ao segundo ponto da predicação, a evidência circundante, a prueba que o predicador irá utilizar para corroborar ou para validar seu argumento de que a vida é vapor. O predicador então nos invita a mirar a nosso alrededor, ao mundo natural e a nossa própria experiência para verificar seu diagnóstico. E o que vemos é uma confirmação da natureza fugaz e repetitiva da vida. Primeiro, miramos os ciclos da natureza. Estamos aqui no verso 4 a 7. Generação vai e generação viene, mas a terra sempre permanece. Sale o sol e se põe o sol, e se apresura a volver ao lugar de onde se levanta. O vento tira hacia o sul e rodeia ao norte, vai girando de contínuo e a sus giros vuelve el vento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
Las generaciones humanas, este es el primer ciclo que el predicador usa para afirmar que la vida es vapor. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué más cierto que esto? Nuestros hijos nos suceden, nuestros padres nos precedem. Cada geração tem seu momento bajo el sol, com suas esperanças, com suas lutas, com seus amores, com seu dolor, com seu sofrimento. Pero, uma vez que termina, vem a seguinte geração, e outra, e outra. La tierra, sin embargo, permanece estável. ¿Dónde está el trabajo de nuestra generación si al final somos reemplazados por la siguiente y nada nos recuerda? Versículo 5, el predicador habla del sol. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde nace. Con isso, o autor de Eclesiastes diz que o sol se afana, parece jardear em sua carreira diária. Sale, se põe e vuelve a salir. Um ciclo interminável de luz e oscuridade. Há algo novo em isso? Não. É sempre o mesmo, cada dia. El viento, versículo 6. El viento parece ter liberdade, sopla donde quiere, pero incluso ele está atrapado em seus patrones, em seus circuitos, sempre regressa a donde empezó. Não há um destino final, solo um ir e vir constante. Versículo 7, los ríos. Esta paradoja é uma imagem poderosa. Miles de milhões de litros de água fluem ao mar cada dia, pero o mar nunca desborda. É um ciclo constante de llenado e evaporação. É o lago que vuelve a sua origem para volver a fluir. Um comentarista de Eclesiastes nos recuerda que esta aparente monotonia de estes ciclos não é um signo de futilidade, sino uma demonstração da constância, de la estabilidade em la natureza, que contrasta com a transitoriedade de los mortais. La criação tem uma ordem, pero el hombre não encuentra em ella um provecho para sua fama. E luego el predicador se vuelve a la experiencia humana, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. La vida nos cansa, la vida nos agota. E o vocábulo aqui, usado por el autor, significa agotadoras, cansinas. A vida é tão agotadora, uma preocupação tão exaustiva, que é difícil incluso pô-las em palavras. E nossos sentidos, diz o versículo 8, não se saciam.
por mais informação que consumamos, por mais imagens que vemos, por mais música que escutemos, nos sentimos realmente satisfeitos? Não. Temos a informação, queremos mais informação. Vemos uma coisa, queremos ver mais. Escutamos, queremos escutar mais. Queremos mais e mais sempre. É como o mar que nunca se llena. Nossos olhos e ouvidos estão em uma búsqueda interminável, pero nunca encontra uma satisfação duradoura. E o predicador nos disse: é vanidade da vida em ação. O predicador é honesto com o diagnóstico que apresenta. Esta evidência do mundo e de nossa própria experiência, que vemos do versículo 4 até o versículo 8, nos leva à conclusão inevitável do predicador. E aqui vamos para o ponto 3 do sermão, a conclusão inevitável. Não há novidade que perdure, nem memória que salve. Versículos 9 a 11. Que é lo que foi? Lo mismo que será. Que é lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. E nada há nuevo debajo del sol. Há algo de que se pueda dizer, e aqui isto é novo. Já foi em los siglos que nos han precedido. Não há memória de lo que precedió, nem tampouco de lo que sucederá. Habrá memória em los que serão depois. Hermanos, depois que o predicador examina os ciclos da criação e a insaciável natureza humana, o predicador resume seu hallazgo da seguinte forma: que é lo que foi? Lo mismo será. Que é lo que ha hecho? Lo mismo que será. E nada há novo debaixo do sol. E no verso 9, é assim que o predicador resume seu hallazgo. Esta é a tese da novidade. Se poderia pensar que isso é exagerado, e poderíamos perguntar: e todas as inovações, os descobrimentos, os avanços da medicina, da tecnologia? Podíamos fazer todas essas perguntas, pero o predicador não se refere à novidade superficial. Ele não nega que inventemos coisas novas ou que vivamos experiências diferentes. Não está tratando de negar essas coisas. Lo que nega é que haya algo essencialmente novo em la condição humana ou em el destino de nossa fã. As pessoas se casam, trabalham, têm filhos e morrem. Os impérios subem e caem. Os conflitos se repetem. E um comentarista dijo que por muito que cambiam as coisas, mas elas permanecem iguais em la essência. O autor de Eclesiastes incluso antecipa uma objeção em el versículo de número 10. Há algo que se pueda dizer: mira, isso é novo, já foi
siglos que nos han precedido. La ilusión de la novedad es una falta de memoria. Creemos que algo es nuevo porque hemos olvidado que ya existía o que ya ha pasado por patrones similares. Como si dijéramos, isso es nuevo. Y el predicador respondiera, ya ha sido. Isso nos leva ao ponto final de seu diagnóstico. Um ponto que para muitos é o mais desalentador. Não há memória de lo que precedió, ni tampouco de lo que sucederá habrá memória em los que serão depois. O que quer dizer o predicador? Nossos logros, nossa fama, nosso legado, de que sirve se al final seremos olvidados? A palavra aqui habla de memória pública e história. E um comentarista disse que como é que ele, o predicador, Salomão, se molestaria em seguir escrevendo em livros se todo é vano e sem sentido? Porque se a vida em sua totalidade é um absurdo, fim de la discussão, fim do livro. A única forma de continuar é se há um propósito detrás da vanidade. Se o autor de Eclesiastes sigue neste tom, nesta nota da vanidade, é porque há um propósito detrás de esta vanidade. A vida debaixo do sol é vanidade porque o homem não está encontrando seu maior bem em la fuente correta. Percebe a argumentação, como o autor vai construindo sua argumentação hasta aqui. A vida é vanidade que se desvanece, e com ela nossa memória. E qual seria a conclusão de tudo isso? Eu diria que o sermão do predicador não é um mensagem fácil. De início nos confronta com a realidade de que debaixo do sol toda afã é vapor. Pero nos libera de la autoilusão. Nos desarma para que deixemos de buscar o que não podemos encontrar na criação. E eu quero considerar aqui 3 aplicações para nós outros. Para aqueles que se afanam buscando proveito em seus projetos e logros, o que tenho a dizer é que a honestidade de Eclesiastes nos libera da tirania da produtividade e da acumulação. A próxima vez que te sientas agotado, perguntando-te para quê, recuerda que Deus nos está ensinando a não pedir a nosso trabalho o que só Ele pode dar-nos, um propósito eterno. Reconhece que tu afã, como vanidade, se busca em si mesmo a ganância que só viene de Deus. Vou dizer outra vez. Reconhece tu afã como vanidade, se busca em si mesmo a ganância que só viene de Deus.
na ganância duradeira, eterna. Para aqueles que buscam novidade e saciedade en el consumo y la experiencia. Hermanos, los ojos y los oídos nunca se llenarán. La próxima série, el próximo celular, la próxima experiencia, el próximo carro, no te traerán la plenitud que anhelas. Este mensaje nos desengana de la carrera sin fin. Aprende a disfrutar de los dones temporales de Dios sin convertirlos en tus ídolos, en tus fuentes de satisfacción última. Para aquellos que temen el olvido y la insignificancia, la memoria humana, hermanos, es fugaz. Pero hay un Dios en el cielo cuya memoria no falla. Él es el Criador, Él es inmutable, es eterno. Y no hay provecho duradero en el afán humano debajo del sol, pero hay un propósito eterno en una vida vivida ante Dios. Y un comentarista lo resume bellamente en las siguientes palabras: el predicador nos muestra la vanidad absoluta de una vida sin Dios, de forma que finalmente desistimos de esperar que cosas terrenas nos deem uma satisfação duradeira e aprendemos a viver para Deus e não mais para nós mesmos. Este pasaje, hermanos, é uma chamada à humildade, a reconhecer nossos limites. É diagnóstico também, não uma sentença de morte. É o primeiro passo hacia a verdadeira sabedoria, porque ao despojar-nos de las ilusiones de lo que la vida debajo del sol puede darnos, Dios nos prepara para que volvamos nuestros ojos a Él, al que está sobre el sol. Solo en Él encontramos gozo que nos evapora. Solo en Él encontramos el sentido que perdura y la memoria que salva. El predicador está desarmando nuestros ídolos para que podamos adorar al Dios verdadero. Amém. Vamos orar. Padre,